Meu pastor é Jesus, tá amarrado. Eu tô vendo um homem de branco andando aqui dentro. Xinga, tem pessoas que ofendem. Só que eu entendi o propósito. Se fugir de novo, eu abro a cova, porque eu tenho um chamado muito grande na tua vida e tu é do altar. Os irmãos querem me perdoar. Para quem não sabe, eu só enxergo 20% de cada olho. Of the king, the power, the man, the best, the king, the fairy, the smart. Eu não sei se o diabo vai gostar. Eu não sou pregador, eu sou profeta. Profeta Mirim. Miguel Oliveira é um jovem garoto de 14 anos que tem chamado muita atenção nas redes sociais atualmente. Ele se intitula como um profeta do Criador. Muitas pessoas acreditam em suas palavras e os seguem, pois afinal ele se coloca como a boca de Deus. Outros olham para isso e acham um absurdo. O criticam de todas as formas. Será que Miguel Oliveira seria um verdadeiro profeta do Criador ou um falso profeta? Como estamos falando do próprio Pai, nós temos que observar principalmente isso aqui, pois praticamente a resposta para tudo que nós queremos está aqui, obviamente sendo guiados pelo próprio Espírito Santo quando temos interesse de saber a verdade. E isso é o que praticamente ninguém hoje, vivendo na grande apostasia, debaixo do engano desse sistema religioso, faz. Mas nós aqui iremos observar nesse momento, sem julgar. Eu não vou falar que ele é um picareta, um mentiroso, um pilantra, criticar os pais dele, ou simplesmente cuspir palavras aqui ao vento. Eu vou utilizar as escrituras, pois saberemos, nesse momento, o que é um verdadeiro profeta do Criador. A primeira pergunta, eu quero que você deixe aí embaixo nos comentários, a resposta é: você sabe o que é verdadeiramente um profeta nos tempos atuais, de acordo com as escrituras? Acho muito difícil a maioria das pessoas saber, principalmente por conta do engano do sistema religioso atual, do fermento que os próprios líderes religiosos colocaram, enganando a muitos. Mas é importante termos em mente que a verdade ainda está aqui, e com os olhos do Espírito nós conseguimos decifrar o que é real, o que devemos seguir ou não. É exatamente isso que veremos a partir de agora. A morte entrou pela porta de um hospital, foi no leito, quis pegar uma menina pequena. Lucas 16:16. O próprio Messias deixou muito claro que a lei e os profetas duraram até João. Desde então, é anunciado o reino do Pai. E todo homem, a partir de agora, empregará força para entrar nele. Isso foi dito pelo próprio Cristo. Muitas pessoas olham isso aqui e dizem: os profetas pararam ali em João Batista. Mas será que seria isso mesmo? Bom, temos uma linha de tempo aqui para te auxiliar, obviamente com base nas escrituras. E eu quero que você também vá seguindo com as suas escrituras para que você possa entender. Profetas até João. Bom, nós temos a lei de Moisés, o tabernáculo que o próprio Salomão colocou dentro de um templo de pedra, e a partir daí nós tivemos o início de um grande engano. Os construtores, os mesmos que rejeitaram a pedra angular, os construtores dos templos de pedra, certo? Nesse momento estamos falando da lei de Moisés, onde o Espírito Criador ainda não habitava no corpo do homem por conta do pecado de Adão. Então, era necessário todo o sacerdócio levítico com o tabernáculo, que por sinal era feito de peles de animais, representando o nosso corpo, o qual foi erroneamente colocado dentro de um templo de pedra, sendo figura até mesmo para nós nos tempos de hoje. Os templos de pedra, os falsos templos de pedra, pessoas que são o verdadeiro templo, a igreja sendo colocada dentro desses falsos templos de pedra e que erroneamente são chamados hoje por muitos de igreja. Muitas pessoas falam: eu vou até a igreja, porque elas não sabem exatamente o que é igreja e chamam esses templos ou denominação ou até mesmo empresa religiosa de igreja. Então, nós estamos falando da era da carne, ou seja, a carne representava o mundo físico, entre aspas, pois, como o próprio homem não poderia viver a vida eterna, ele vivia apenas a era da carne, fisicamente, e enxergava também
o mundo físico de uma forma muito mais fácil, com muita dificuldade de enxergar o mundo espiritual. Cristo, quando veio, trazendo a graça, trazendo a sã doutrina e passando aos apóstolos o verdadeiro evangelho para que eles pudessem propagar ao mundo, ele trouxe o Espírito. Não apenas o Espírito em si, mas o Espírito Santo, o Espírito do próprio Pai, que a partir daquele momento do está consumado, pôde habitar dentro do nosso corpo. Então nós temos aqui a era da graça, onde o próprio Messias implementou a igreja primitiva, aqueles que seguiam os seus ensinamentos. Igreja é derivado da palavra eclésia, os chamados para fora, aqueles que foram chamados para fora desse templo de pedra, por exemplo, do sacerdócio levítico, do sistema religioso na época. Essa igreja primitiva também tinha profetas. Vamos entender essa linha de tempo aqui. Profetas até João, que está escrito em Lucas 16:16, como eu li para você, e também em Mateus 11:13, nos mostra claramente que profetas, os quais falavam a respeito do Messias, os quais profetizavam durante praticamente todo o Antigo Testamento a vinda de Cristo, duraram até João. Por quê? O Messias chegou ali. A partir daquele momento, o Evangelho seria pregado e, como diz o texto, todo homem, a partir dali, empregará força para entrar no reino do Pai. Então, profetas, os quais falavam a respeito da vinda de Cristo, os quais suas profecias refletiam a vinda de Cristo, duraram até João. Não teria por que falar a respeito de um outro Messias, sendo que aquele foi o verdadeiro Messias, apesar dos judeus não acreditarem naquilo. Nós, nesse momento, então, conseguimos compreender essa passagem e compreendemos o que eram os profetas na era da carne, na lei de Moisés. O Criador não habitava no corpo do homem. Muitas das vezes, o próprio Espírito do Pai precisava usar alguém ali para falar aos outros, para ser o portador da voz do Criador. Hoje, por exemplo, o Criador pode habitar em você, pode habitar em mim, pode habitar em nós. Você é a igreja, eu sou a igreja, nós somos a igreja. Juntos ou separados, somos parte do corpo do Messias, o qual é o sumo sacerdote para termos a ligação com o Criador. Então, ele pode habitar em nós. No nosso coração, no nosso íntimo, nós podemos ouvir diretamente a voz do Criador. Principalmente se você tentar se manter, de certa forma, contrito com ele, seguindo os ensinamentos de Cristo. Mas muitos querem que outra pessoa seja o portador, a boca do Criador nos dias atuais. O que não faz muito sentido quando você entende verdadeiramente o que é a igreja. Então, esse é o primeiro passo do engano que temos aí. O segundo passo é observar os profetas após João. Por quê? Quando lemos as Escrituras, principalmente quando olhamos para Efésios 4:11, e como essas pessoas que estão presas no sistema religioso me pedem para falar sobre esse trecho, que muitos, obviamente, cegos espiritualmente não conseguem entender o que está escrito ali. Mas calma, eu vou fazer um vídeo específico sobre Efésios 4:11, pois ele é muito importante. Esse texto diz assim: ele mesmo, o próprio Cristo, deu uns para apóstolos, outros para profetas, olha aí os profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. E eles falam, poxa, você falou, Tiago, que só existia um único pastor. Pera, não fui eu que falei, foi o próprio Messias. Quando vimos João 10, ele mesmo diz que existe um único pastor e uma única igreja. Então, o que significa esses pastores e doutores aí? Esses profetas, esses apóstolos? Calma, iremos chegar lá. O próprio texto, meio que por cima, já responde essas pessoas que não conseguem nem mesmo ler direito e compreender um texto. O versículo 12 diz assim: isso para o aperfeiçoamento dos próprios irmãos. Cristo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos irmãos, para a obra do ministério, para a edificação da igreja, do corpo de Cristo. Até que, no versículo 13, ou seja, nós temos um prazo ali, um prazo de finalização, até que todos cheguemos à unidade de fé,
ao conhecimento do Filho do Pai, a homem perfeito à medida e estatura completa de Cristo. Chegou-se esse momento? Sim, o Evangelho foi pregado em diferentes nações, em diferentes idiomas, pelos apóstolos, pelos doutores, pelos cuidadores, trazendo do grego, a resposta quase que para essa pergunta aí, para os apaziguadores das ovelhas do próprio Messias. Isso aconteceu? Aconteceu. Estamos falando do quê? Da igreja primitiva. É isso aqui. Aquela que se iniciou embaixo da graça do Espírito. Conheceram o Espírito. Quando o próprio Messias chegou para Nicodemos e falou: você precisa nascer de novo para que você possa entrar no reino do Pai, por exemplo. Você precisa se arrepender, nascer novamente. Nicodemos estava debaixo da carne, debaixo da lei, tinha muita dificuldade, assim como praticamente todo o povo hebreu, todo o povo judeu ali, de enxergar o mundo espiritual. Ele diz: mas como eu posso voltar para o ventre da minha mãe, olhando apenas para o mundo físico? Cristo, ele veio para mostrar nas coisas físicas como seriam as espirituais. As físicas eram figuras para as espirituais. Então, quando ele fala sobre comer a sua carne dentro de uma sinagoga, que eles se revoltam pensando que ele estava indo contra a lei de Moisés, falando de canibalismo, eles estavam enxergando as coisas físicas, porque eles tinham dificuldade de enxergar as coisas espirituais, que vieram pela graça. A partir do estar consumado, o Criador pôde habitar em nós, o Espírito Criador. Por isso, o Espírito Santo traz a graça consigo e a possibilidade de uma vida eterna. A chance do homem alcançar o reino do Pai, certo? Como então são esses profetas? Vimos que aqueles profetas que falavam sobre a vinda do próprio Cristo tiveram prazo de validade até João Batista. E vemos que esses profetas aqui, o qual o próprio Cristo trouxe para nós, também tem um prazo de validade, pois no versículo 13 nós temos aí o até que e tal. O que diz sobre a igreja primitiva e quando falamos de profetas? Bom, quando olhamos para 1 Coríntios 14, no versículo 3, nós vemos que o ato de profetizar, de falar, tem uma finalidade, na verdade, 3 finalidades específicas e claras no Novo Testamento. Um profeta ou uma profecia, ela deve edificar, exortar e consolar a igreja, as pessoas que seguem os ensinamentos de Cristo. Não existe nada em uma profecia que vá além disso. Mas que tipo de profecia é essa? São essas adivinhações ou essas coisas, essas concupiscências que esses falsos líderes religiosos fazem hoje? O dom de profetizar, como vemos na igreja primitiva, o dom da profecia simplesmente é derivado do grego da palavra profeteia, ou seja, significa proclamar, falar. Quando eu estou profetizando, eu estou falando. Como é o dom de profetizar? É o dom de falar. Nem todas as pessoas conseguem ter eloquência para falar. Por exemplo, tente falar em público. Suba ali diante de uma plateia e tente falar. Muitas das pessoas vão ficar nervosas, vão ficar tremendo, vão ter a sua voz travada, vão precisar beber água para conseguir desenrolar alguma coisa e os pensamentos não vão fixar. Ligue uma câmera, por exemplo. Esteja sozinho, como estou fazendo aqui. Ligue o seu celular, ligue a câmera. Tente gravar um vídeo. Quando você tiver em mente que você precisa falar para outras pessoas, mesmo que você não esteja na frente de ninguém, para muitas pessoas isso é difícil e muitas pessoas não conseguem. E isso é normal e não é nenhum problema, até porque existem vários dons diferentes dentro do próprio corpo de Cristo. Eu, por exemplo, posso dizer que tenho esse dom de falar. Eu sou um profeta? Eu nem me considero um profeta. Eu me considero apenas uma pessoa que está auxiliando, talvez, quase que uma espécie de professor ensinando sobre o Evangelho. Não me gabando por isso, nem querendo ser melhor que ninguém, pois somos todos iguais. E cada um pode ter um diferente dom. Eu estou falando que a profecia, o professar, o profeta vem daquele que fala. Então você falar sobre o Evangelho já é um ato de profetizar, de ser, de certa forma, um profeta. Se você consegue falar e comunicar o verdadeiro Evangelho, a verdadeira sã doutrina, você é um profeta.
como são esses profetas nos tempos atuais? Porque a igreja primitiva, ela teve a sua função. Nós vimos que pessoas na igreja primitiva, de acordo com as escrituras, até mesmo falavam em outros idiomas. O Espírito Santo veio até elas com um propósito naquele momento, em Pentecostes, para que elas pudessem propagar, espalhar o evangelho em uma velocidade muito mais alta. Elas nem mesmo sabiam falar o idioma, falavam, e aqueles que estavam ouvindo também compreendiam ela para que pudessem passar o evangelho para frente. Essas pessoas falavam em línguas estrangeiras, em outros idiomas, e não em línguas estranhas como nós vemos atualmente que falam coisas aí, inclusive esse próprio Miguel Oliveira, toda hora fazendo ali sons com a boca, como se estivesse soprando e falando coisas que não existem, pois isso nunca existiu no Evangelho. Já começamos a ver que isso é o primeiro passo para encontrarmos um falso profeta. Of the king, the power, the man, the bastard, the king, the fairy, the smile. Pega na mão dela lá, minha filha. Jocanite terupa katoke pakita, okiteki pakitoki pakiteki pakitoki pakiteki pakita. Pois você falar com a sua boca palavras que não existem, em idiomas que não existem, não existe. Tá? O próprio apóstolo Paulo fala e repreende a igreja de Corinto, as pessoas de Corinto. Quando eu falo a igreja, não estou falando de uma denominação religiosa, estou falando aquelas pessoas, a igreja que estava lá, a igreja que estava na sua casa. Se você procurar na escritura, você consegue entender que nós somos a igreja, pessoas são a igreja. Então, aquelas pessoas são repreendidas porque elas estavam querendo ter o dom de falar em um idioma estrangeiro, não um idioma estranho ou algo que ninguém entende. Eles queriam ter esse dom para se comunicar e propagar o evangelho para pessoas que falavam em outras línguas. Mas, muitas vezes, eles forçavam isso, como nós vemos atualmente. Isso ainda acontece hoje. E eles acabam aí fazendo com que de nada se aproveite isso e nem seja o próprio Espírito Santo. Para ser mais sincero, está quase como uma blasfêmia contra o próprio Espírito Santo. Por isso que as pessoas devem tomar muito, mas muito cuidado com isso. Eu vou fazer um vídeo específico apenas sobre esse dom do falar em línguas, tá? Aqui, observamos então que os profetas na igreja primitiva tiveram uma missão de propagar o evangelho de uma forma mais rápida, como vemos aí em Efésios 4. Nós vemos que eles tinham a missão de edificar, exortar e consolar a igreja. Isso serve para hoje? Serve, pois ainda estamos debaixo da graça, estamos ainda debaixo do Espírito. A volta de Cristo ainda não ocorreu, porém, o próprio Cristo deixou muito claro para todos nós que iriam vir falsos cristos, falsos profetas e enganariam a muitos. E como nós conseguimos saber quem são os falsos profetas? O próprio Cristo deixou muito claro isso para nós. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Falsos profetas. Conhecemos eles pelos frutos. Nós estamos vendo o próprio Miguel Oliveira falando em línguas que não existem. Nós, agora nesse momento, começamos a analisar que ele não está ali para exortar, para consolar ou até mesmo para edificar o corpo de Cristo. Ele está ali pregando um falso evangelho que mistura palavras boas para se aumentar o ego das pessoas, misturado com bens materiais. Você pode ver nessa imagem ele mesmo usando roupas da Gucci, que são roupas caríssimas, que para um pregador do evangelho não faz o mínimo sentido você ter, de certa forma, o seu coração em bens materiais, querendo usar roupas caras, enquanto você poderia usar uma roupa simples e todo aquele dinheiro que você gastou nessa roupa cara, você ajudar aos pobres. Essa seria a verdade. Os frutos fazem com que nós possamos conhecer esses falsos profetas. E palavras que usam medo e até mesmo adivinhação. Por que eu estou falando isso? Porque quando olhamos para os tempos atuais, mesmo estando ainda
na graça, no Espírito, estamos vivendo a grande apostasia. O próprio Cristo deixou claro. Falsos profetas, e não só ele, como vários dos apóstolos. Se abrirmos aqui, por exemplo, na segunda carta de Pedro, no capítulo 2, nós vemos: houve entre o povo falsos profetas. Ele está falando aqui, no Antigo Testamento, também houveram falsos profetas. Nós olhamos que debaixo da lei, os falsos profetas eram punidos. Como também haverá entre vocês falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão ao Senhor que os resgatou. Eu sempre falo que as pessoas não podem seguir o sacerdócio levítico e seguir o sacerdócio de Cristo. Eu já mostrei isso em Hebreus 13, que o autor da carta é muito claro quanto a isso. Muitos seguirão as dissoluções desses falsos doutores, blasfemando sobre o caminho da verdade. E por que eu falo isso? Porque hoje eles mentem sobre o que a igreja chamam um falso templo de pedra de igreja. Eles mentem sobre dízimos, ofertas, fazem isso para enganar as pessoas usando as escrituras e arrancar dinheiro. Na segunda carta de Pedro, nós vemos: por avareza farão de vocês negócios com palavras fingidas, por dinheiro vão fazer das pessoas negócio com palavras fingidas. E aqui no versículo 2, muitos, a maioria seguirão as suas dissoluções. E aí o próprio Pedro diz assim: sobre os quais já é de largo tempo não será tardia a sentença, porque Deus não poupou nem mesmo os anjos que pecaram. Você acha que ele vai poupar esses falsos profetas? Eles trabalham claramente com adivinhações. Vamos dar uma olhada nesse vídeo aqui para que você possa entender como é que esses caras fazem. Tanto muito para para participar. Eu tô vendo vocês entrando pela América, que é Biafá, contra qualquer ordem da lei, te prevacia. Você sabia que você tem uma cara de Sheila? Assai, ó, prememekia, chobre a face, ó. Qual é o seu nome, minha filha? Sheila. Eu vou terminar de pregar. Vocês param de tocar, eu paro de pregar. Perceba que isso é uma adivinhação. Levítico 26. Quando uma pessoa se virar para adivinhadores e encantadores, para se prostituir com eles, estão falando de uma prostituição espiritual, tá? Eu voltarei o meu rosto contra essa pessoa e eliminarei do meio do seu povo. Ou seja, o Criador falando lá em Levítico, no Antigo Testamento, sobre adivinhadores. Não vos voltarei para adivinhadores e encantadores. Não os busqueis para que vocês não se contaminem com eles. Ou seja, essas pessoas hoje continuam buscando adivinhadores. O seu nome é tal. Dentro da sua casa tem uma pessoa que se chama tal, tal, tal. Isso vai acontecer com ela. Não sei o que. Isso aí é adivinhação. Os profetas, na igreja primitiva, estavam ali para exortar, edificar e consolar ao corpo de Cristo, porque o evangelho já estava sendo pregado. Eles precisavam apenas dar forças àquilo ali para aguentar o tranco que foi ser a igreja primitiva, que foi a perseguição do Império Romano, principalmente na igreja primitiva, fazer eles aguentarem ali, porque muitos perderam as suas vidas, sofreram literalmente, fisicamente, por conta disso. E realmente era muito difícil. Hoje esses caras trabalham com adivinhação, trabalham com ameaças, com medo e com a ganância das pessoas. Porque a maioria das suas profecias são voltadas para bens materiais, para ganho de dinheiro, para livramentos, para que essas pessoas possam, de certa forma, resolver problemas do nosso cotidiano que para todas as pessoas acontecem e que nós mesmos devemos resolver. Que não há nem mesmo o Criador se envolvendo nisso tudo. Eu não estou dizendo que o Criador não possa lhe auxiliar na sua vida, mas ele no seu íntimo e você. Não assim, uma loucura como essa que vemos. Eu não sei se o diabo vai gostar, se o fofoqueiro vai gostar, se o mentiroso vai gostar, mas hoje é a noite do homem tirar a mão, hoje é a noite do médico tirar a mão, hoje é a noite do advogado tirar a mão. Na base do medo também, como ele disse, na base de ameaças. Olha esse vídeo aqui. Se fugir de novo, eu abro a cova, porque eu tenho um chamado muito grande na tua vida e tu é do altar. Remite. Ou seja, se fugir de novo, eu abro a sua cova, eu te mato. Você acha que o Criador iria falar assim com alguém nos tempos atuais debaixo da graça?
ele foi logo achar um cara que também tava com a roupa da Gucci aqui, né? Tipo assim, pô. Praça. O livramento que eu dei foi uma prova que eu sou contigo e que eu sou na tua casa. Eu já fechei a cova pra você 5 vezes. Ai. E a última vez que eu fechei era pra você ter morrido. Olha na mão dele. O selo de Salomão. Uma estrela, qual, se você estudar, é considerada um selo de invocação de demônios. O anel de Salomão. Estude e você entenderá. Eu vou falar sobre isso se você quiser em um próximo vídeo. A diferença entre os profetas da apostasia, os falsos profetas, é que eles, além de falar em línguas confusas, também são os mesmos que recebem dinheiro para pregar. Muitos ficam milionários com isso. Estão sempre ostentando. Já mostrei aqui vários líderes religiosos ostentando Ferraris, Rolex, muito dinheiro, mansões, diferente dos profetas da sã doutrina de Cristo na igreja primitiva, diferentes dos profetas da lei de Moisés, do Antigo Testamento, que nenhum deles ganhava dinheiro para isso. Nenhum deles tinham o evangelho como base de lucro. Receberam de graça e davam de graça, assim como o próprio Messias ordenou. Estamos hoje, então, vivendo na grande apostasia, ainda debaixo da graça, mas como você vê aqui, nós estamos na linha de tempo, no fim dos tempos. E o que vemos hoje são falsos profetas. Portanto, analisando de acordo com as escrituras o que são profetas, nós vemos que Miguel Oliveira, e não só ele, como muitos outros atualmente, são falsos profetas, porque não seguem o verdadeiro ensinamento de Cristo, não seguem a sã doutrina, não pregam de forma alguma o evangelho. Em um local desses, se você abrir uma Bíblia, a maioria das pessoas nunca leu, nem sabem o que é isso. Seguem cegamente esses falsos líderes e todos vão cair no buraco se não se arrependerem e não saírem fora disso aí. Eu quero que você deixe nos comentários abaixo. Você conseguiu enxergar o que é verdadeiramente um falso profeta nos tempos atuais na grande apostasia? Deixa aí e eu volto em breve no próximo vídeo.